Ora, Number 9. muito bem-vindos a este convívio à moda do Norte e não só. Estamos em direto para a FNAC TV, né? Atenção, vamos ser vistos em todo o mundo. Há outras câmaras por aí e, acima de tudo, ver gente de carne e osso, não é, Bel? É fantástico. Parece fantástico. ficção científica, não é? É. Number 9. Number 9. Já agora, Abel, uma intro, só para aquecer. É que se deve este Number 9? Meus amigos, o Lennon sempre foi perseguido pelo o Number 9, como se lembra, nasceu no dia 9 de outubro e, portanto, hoje é o dia dos anos dele e é a nossa primeira homenagem. E do filho Sean, que também Exatamente. nasceu a 9. E foi perseguido pelo dia 9, durante toda a sua vida houve coisas que aconteceram a 9, inclusivamente a sua morte. Na Europa. Exatamente, na Europa foi a 9. Portanto, nos Estados Unidos foi a 8. Não é? Nós não nos esquecemos, enfim, deste momento e, obviamente, e já agora, e antes de outras apresentações, um grande aplauso para John Lennon, por favor. Imagine. God, I don't believe in Beatles. Mas isso... But I believe in me. Yoko. Queria também fazer uma referência, e vais fazer tu, à presença fantástica de alguém a quem muito devemos, que eu conheço desde pequenote, desde Ganapo. Está aqui hoje e para ti foi um momento emocionante. É importante começar por aí também. Eu começo por saudar o Avelino, por estar cá. Um aplauso para Avelino Tavares, por favor. Avelino Tavares, o homem que fez o mundo da canção, foi agente de uma série de grandes bandas. Uma delas está ali ao lado dele, um jovem aqui do Porto, o Sr. Álvaro Azevedo, que vocês são capazes de conhecer. E foi agente, trouxe gente como o Miles Davis ao Porto, certo? E não só, o José Afonso, o Gal Costa, e eu saúdo especialmente porque sei que ele fez um certo sacrifício para vir cá. Okay? Um grande aplauso. Um enorme sacrifício. Para Avelino Tavares. Um grande aplauso para Avelino Tavares. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ter uma sessão de grande dimensão. De amigos. Vamos ter a banda Os Autores, alguns já ouviram, mas apenas a fazer o soundcheck, atenção, mais nada. E, portanto, fiquem para depois da conversa. E vamos ao assunto. O Abel é a estrela da tarde, a estrela que nos guia. Abel, há sempre um momento epifânico em qualquer decisão. Tu tens aí um livro. Tenho. Eu não vou agradecer à pandemia, nem pensar, mas foi pela pandemia que eu consegui acabar o livro. Atenção, este não é o meu livro, não é? Eu sei, mas podem já comprar o meu que explicar. está ali, que sempre dá para o gasóleo. Dá para gamar-se tentar. Mas este livro é de um senhor que está à venda na FNAC, a propósito. Este livro é de um senhor chamado Mark Levinson, não sei se vos diz alguma coisa, mas eu não é um biógrafo, porque os Beatles só tiveram um biógrafo oficial, que é o Hunter Davis. Mas este senhor chamado Mark Levinson é talvez o maior especialista de Beatles do mundo. E eu tenho o prazer e a honra de ter uma troca de mensagens com ele durante o tempo. E há cerca de 2 anos, o Mark Levinson, que, aliás, isto é uma trilogia definitiva dos Beatles que ele está a escrever. Este é o primeiro volume que já saiu há uns aninhos e que, por acaso, este volume está autografado por ele. É uma relíquia. Mas o Mark Levinson enviou-me um dia um e-mail, há 2 anos, com um recorte de jornal de Liverpool, de 63, dizendo assim, o recorte de jornal dizia assim: filme dos Beatles é banido para menores de 17 anos em Portugal. E o filme em causa era o A Hard Day's Night, ou o título português delirante, Os 4 Cabeleiras do Apocalipse. Com Rodolfo Valentino não soube disso. Nunca soube. Valentino... Eu também já estava aqui na área. Atenção que as opiniões dividem-se. Eu acho que o título do filme é muito engraçado. Os 4 Cabeleiras do Apocalipse. Tem um sentido de humor um certo humor, não é? Mas o recorte de jornal dizia que o filme teve problemas com a censura e não se sabia quando ia estrear. E o Mark Levinson, que está a fazer o segundo volume... Já há uns anitos. Já há 2 anos. Está a fazer o segundo volume deste livro, que está praticamente a sair, ou já devia ter saído, mas pelos motivos que sabem, ainda não saiu. E o Mark pergunta-me: Abel, o que é que aconteceu? O que é que isto quer dizer? Sabe o que é que foi cortado? Bom, eu claro que não sabia,
porque na altura, quando o filme estreou, não o pude ver, porque não tinha 17 anos, era um bocadinho mais novo. Mas fui à procura, fui falar com algumas pessoas, o Lauro António, nomeadamente, que depois me deu o prazer. Esse viu e escreveu. Viu e criticou. Aliás, as críticas dele vêm neste meu livro, eu recuperei-as, e ele deu-me o prazer de fazer um prefácio. Ele fez a ponte com essa época que eu e tu, obviamente... Não estava lá. Bom, e o Lauro António, que tem um livro de referência do cinema e censura em Portugal, disse-me, Bel, eu dos Beatles não me recordo nada, não me lembro de ter visto nada, mas os processos de censura estão na Torre do Tombo. E eu fui à Torre do Tombo, tive alguns problemas para localizar e acabou por me ajudar um dos maiores investigadores da censura em Portugal, chamado Manuel Mozos, que é realizador, fez o Ramiro, o Xavier, não sei se viram, e o Manuel Mozos disse-me exatamente como é que eu conseguia chegar aos relatórios de censura. E eu faço-te a pergunta, é um momento epifânico o contacto do Mark, ou era algo que tu já estavas a pensar? Não, nunca me passou. Tu já escreveste sobre Beatles de outras... Exatamente, ou seja, eu tinha os programas, e tenho os programas de cinema originais do São Jorge da época, mas a única coisa que eu sabia é que algo de estranho tinha acontecido, porque o filme estreou em abril de 65 para 17 anos e em maio passou para 12. Era a única coisa que eu achei estranho. Mas temos não havia. Mas não se percebia muito mais, como é óbvio. Bom, a minha grande surpresa, eu aliás já tinha dito ao Mark Levinson que não tinha encontrado nada, até que depois há este caso. Aquilo é só por esta razão, não está na base de dados pública e, portanto, quando nós vamos consultar na referência da Torre do Tombo, não encontramos lá os relatórios porque não estão online. Tem que ser a um funcionário, temos que saber, o funcionário muitas vezes não sabe que aquilo existe, enfim, mas pronto, lá consegui chegar. Agora, imaginem a minha cara e a minha surpresa quando depois, portanto, ou seja, respondo depois ao Mark Levinson, que não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer, mas disse-me que vai contar no segundo volume dele a história do Wednesday Night. Até porque as notícias vêm no livro, não é? Os recordes, e o espanto, digamos, da imprensa britânica da época em relação, digamos, a... Enfim, um filme para 6 anos, para 6 anos em todo o mundo. Para 17, mais a censura, mais exatamente. Os cortes, mais tudo mais. Bom, o que é que aconteceu? O filme ia estrear o Cinema São Jorge. Estrear não. O Cinema São Jorge tinha feito umas obras naquele verão. E havia uma grande estreia no verão de 64. O filme estreou em Inglaterra em junho. Portanto, era logo ali. E o filme chegou a ser anunciado no Cinema São Jorge, que ia ter a estreia no final de agosto. Mas a censura, nos seus relatórios internos, que aqui no livro vêm esses documentos em detalhe, transcritos e as imagens, a censura escreveu, isto convido-vos a ler, vão ver que não é exagero meu, porque o que eles escrevem aqui é de ir às lágrimas. Eu acho que é muito, entre aspas, divertido. Tem coisas divertido. Delirantes. Reparem, eles chegaram, eu já nem vos digo do que eles dizem, que a nossa juventude não pode ser exposta. Esse será um aspecto. Mas há um fator que a mim me impressionou, que é um censor pedir a proibição do filme porque tinham receio de manifestações de massa juvenis anti-regime. Isto é uma coisa... Eu, quando li aquilo, ganhei o dia. Foi uma coisa inacreditável, não é? Olha, antes de continuarmos, quem é que já leu o livro, a primeira edição, para eu saber? Por isso, vamos apresentá-lo a mais pessoas e... Também já leste? Não é má a porcentagem, não é má. Mas a segunda edição tem mais algumas coisas, já lá iremos. A segunda edição tem outras referências. O trabalho que isto deu deve ter sido, obviamente... Um gozo de caraças. Mas monstruoso, não é? Digamos que mergulhar... Eu não sei se vocês têm noção. Total, não é? Não têm noção. As caixas na Torre do Tombo, vem uma caixa enorme, cheia de processos de censura. Nunca mais acaba. Tem para aí alguns 30 filmes, 20 filmes, e depois nós temos que estar ali. Ou seja, eles sabem em que caixa é que está, por exemplo, o Wednesday Night. Não é? E, portanto, depois nós chegamos a essa caixa e temos
um calhamaço de papel, e o que é que lá está? Está tudo, desde os pedidos de café, desde as faturas que pagaram de não sei quê, desde os relatórios todos, a correspondência, que foi outra coisa notável e que vem no livro, e que foi muito relevante, a correspondência dos tipos que eram distribuidores na época do cinema, São Jorge, que era Arranque Filmes Portugal, e que bateram o pé à censura, tentaram bater o pé. Houve também alguma influência da sede britânica. Exatamente, porque Arranque Filmes tinha alguma importância no país, o Cinema São Jorge era um dos maiores, mas não conseguiram, não é? Não conseguiram. Mas, ou seja, temos que entrar nessas caixas, ler aquilo tudo e depois de ler aquilo tudo começar a escolher os documentos. Abel, quanto mais leio o teu livro, aliás, eu não conheci o Abel, foi amor à primeira leitura, não é? A primeira leitura foi no Jornal 2, não foi? Exatamente, da RTP. Nós não nos conhecíamos só de nome. Quanto mais leio, mais me diverte, no sentido que há pormenores e detalhes que vão surgindo e que são realmente Monty Python Flying Circus. Exatamente. Ou até mais do que isso. Como ler este livro, Abel? É necessário lê-lo, digamos, do princípio ao fim, ou podemos consultá-lo? Diz-nos um pouco a forma de o absorver. O Rui Zinc, o meu amigo Rui Zinc, também me deu uma honra do prefácio com o Lauro António, escreveu uma coisa que eu subscrevo no prefácio. Este livro é ótimo para todos aqueles que são jovens, que não sabem o que é que foi a ditadura em Portugal, e é uma ponte. Porque falar de liberdade de expressão e dos Beatles parece que é uma coisa que não... Sim, uma coisa sem grande intensidade. Não é o mais usual, não é? E é bom para todos aqueles que já se esqueceram recordarem-se o quão mesquinha era a censura, porque o que nos acontece... Idiota. É estúpida, porque que vocês, se tiverem a oportunidade... termos que vocês quiserem usar. Se tiverem a oportunidade de ler o que escreviam e a argumentação que era usada no calor daquelas salas... É uma coisa aflitiva. Delirante. Aflitiva. Olha, a seguir vem o Help, mantém-se... O Wednesday Night foi terrível. Mas digo já que é uma história kafkiana. E destruíram um filme em Portugal, não é? Foi completamente destruído. Foi um flop. Foi um flop bilheteiro. Foi um desastre bilheteiro na altura. Um desastre bilheteiro em Portugal. A seguir vem Help, mantém-se a mesma agressividade. O Help fizeram uma coisa. No Help foram lacónicos. Ou seja, o processo de censura já não foi uma ladainha de 6 meses onde tentaram proibir o Wednesday Night, mas depois, em 6 meses depois, e aquele recorte inglês foi uma pressão do distribuidor internacional, provavelmente, porque o filme nunca mais se estreava, e portanto eles queriam proibir. E o peso do Reino Unido no nosso país. E depois acabam por pôr para 17 anos por vingança. E fizeram uns cortes idiotas, uns decotes. Olha, a cena que tu referes, aquela cena uma espécie de avô do Paul McCartney. O avô do Paul McCartney no filme está num casino e está uma senhora ao lado dele, mas um decote perfeitamente normal. E o tipo diz, olha para o decote e diz, aposto que são bons nadadores. A censura não quis corta isto. Coisas assim do estilo, coisas perfeitamente ridículas. E fizeram uma coisa que não conseguiram. Foi um corte que não conseguiram, foi anulado. Na parte final do filme, se lembram, os Beatles estão a tocar ao vivo num teatro. E há reações... E está o público exuberante, e os miúdas a gritar e tal. O censor, sempre que, quando os Beatles tocavam, e mudava a câmara para a assistência, em grandes planos, o censor não queria. Não queria que focassem as caras dos jovens a êxtase e tal. Não queria. Agora imaginem o tipo de Arranque Filmes a dizer assim, mas senhor professor doutor, então mas já viu como é que o filme fica? Está a música a decorrer, corta a cena e então ao fim de uma guerra chegaram a enviar uma banda magnética a mostrar como é que o filme ficava e só à última da hora é que retiraram este corte. Outros retiraram este corte porque era ridículo. O Help, estavas tu a perguntar. Exato. O Help não dizem nada nos relatórios. É uma coisa mais lacónica. Só dizem, este filme é para maiores de 17 anos com uma cena cortada. E qual é a cena? Para quem se lembra, é tipo Monty Python esse filme, não é? Nonsense. Entre os irmãos Marx e os 007. E o McCartney e os Beatles estão num restaurante indiano. E o McCartney está assim em pé e há uma senhora vestida, que faz aquela dança do ventre. Faz a dança do ventre. E vem um empregado por trás dela que vai agarrá-la. Mas quando vai agarrar, as mãos param aqui.
param nesta zona. Epá, a censura achou que isto era uma coisa incomodativa, uma coisa profundamente ridícula. Uma coisa que, obviamente, me impressionou é a miudez mental em que nós vivíamos. É óbvio que a nossa geração, nós somos quase a mesma idade, não apanhamos isto na altura exata, embora nesta sala haja quem tivesse... O livro tem os fotogramas dos cortes também, indica-os... E ia-te perguntar o seguinte, que me parece muito interessante. Nós falamos, enfim, quase todos os dias, não é? Gastamos um pipa de massa com conversa. Estás surpreendido com a reação? Ponto 2, este livro aparece num momento em que os Beatles estão de volta, entre aspas. Mas alguma vez saíram? Temos o filme Peter Jackson. Estamos todos à espera do que existe ou não existe, do que foi oficialmente o último concerto dos 4, o Rooftop, que todos conhecem. Portanto, este livro, no fundo, recolhe um pouco do zeitgeist, embora dirigido ao nosso país, e é um período que, para muitos jovens, é impossível de acreditar nisto, é impossível, mesmo para nós. E é filmes, porque na música não consta. A música ouvia-se na rádio, do rádio português. Só a Rádio Renascença é que proibiu, quando o Lennon disse aquela coisa, somos mais populares que Jesus Cristo, a Rádio Renascença transitoriamente proibiu a passagem. E eu acho que a emissora nacional também. Ou seja, foi uma ordem interna, não foi tanta censura. Mas foi em todo o mundo. Enfim, uma metáfora que essa gente não percebeu, era uma metáfora óbvia, aliás. E fora do contexto. Fora do contexto. Mas, pergunta 1, estás surpreendido com o impacto dos 7 aos 77 anos, sei lá, 700 anos que este livro está a ter, e depois essa ligação ao zeitgeist, que é um regresso de material. Aliás, os 50 anos de Imagine, o primeiro álbum de George Harrison, o Ringo Starr também, Paul McCartney, enfim, estão nesta altura a fazer aniversários, uma série de acontecimentos que talvez tragam mais escala a este livro, não é? Era aquilo que eu te dizia, quer dizer, este livro faz uma ponte, porque os Beatles, na verdade, nunca saíram do espaço. Porque, se tu reparares, vais ver as capas das revistas todos os anos, há uma revista ou 2 ou 3 ou 4 que vai... ainda agora sai material. Agora é material. E o caso do Let It Be, que para a semana sai o disco remisturado pelo filho em estéreo, pelo filho do George Martin, e daqui a um mês sai o esperadíssimo Get Back, não é? Portanto, do Peter Jackson, que são as horas e horas e horas. Eventualmente seria, enfim, dizem os milagre natalício. Dizem os passarinhos que há aí mais umas coisas para sair. No Rooftop. O Rooftop Concert, dizem que poderá sair um LP com o concerto do telhado. Ainda não há assim Há uns ali... Haja esperança. Que foi trabalhado, foi. Foi trabalhado, foi. Agora sair... E veremos, não é? Das reações que tens tido, qual é que te mais surpreende no seu livro? Bem, o que mais me surpreendeu foi malta mais jovem, que acaba por, de algum modo, a perceber-se. Às vezes é difícil contar a uma pessoa mais jovem, hoje em dia, o que era o cinzentismo do Estado Novo. E a censura. Impossível, quase. É impossível, é uma obra... Que as pessoas não querem saber, porque hoje vivem de uma vida que não lhes passa pela cabeça não ter liberdade para isto, ou ter que não sei o quê, e existir uma polícia política, ou existir não sei quantos. Apesar dos problemas, não fazem a mínima ideia do que era a vida. Nem eu fiz, eu apanhei... Este livro tem esse contexto também. Exatamente. Amplifica e de algum modo acho que esta é uma pequena contribuição, e se a fizer já fico muito satisfeito, que através de um nome grande da música, que são os Beatles, se consiga mostrar às pessoas de um modo... Eu acho que o livro acaba por ser divertido, porque acaba por mostrar o que eles escreviam, o que eles mostravam de um modo ridículo, digo-vos, e é muito ilustrado. Está tudo cá. E na verdade, é ler, e um jovem, ao ler isto, apercebe-se da mesquinhez desses tempos. Porque, na verdade, é difícil nós explicarmos, por mais que alguém queira, cai no radical, cai no... Sim, mas os documentos são, de facto, o fator X. Porque esta história podia ser contada, mas tem os documentos que tu conseguiste e trabalhaste. Se fosse um filme maldito do Antonioni, ou um filme daquele do Godard, ninguém se admirava, não eram filmes cortados, proibidos e não sei o quê. Agora,
um filme dos Beatles para maiores de 6 anos em todo o mundo, tentarem proibi-lo, tentarem dizer que podiam fazer manifestações contra o regime, tentarem... E depois há aquela coisa estúpida do Yellow Submarine. Eu ia agora mesmo ao Yellow Submarine, porque o Yellow Submarine é capaz de ser o filme mais... Eu diria ácido, mais é mesmo, ácido, mais alucinogénio, desculpa, incrível, eu gosto. Diálogos perfeitamente subversivos. Não, e os Blue Minis, para mim, a ditadura. Eram o que as pessoas quisessem de malvadez. Lembram-se do Eduardo Geada, do cineasta? Yeah. Ele escreveu uma crítica na Vértice, na revista Vértice, há muitos anos, sobre o Yellow Submarine, e precisamente nos Blue Minis ele dizia assim: cabe ao leitor, ao sair desta sala de cinema, olhar para a realidade do país, não é? Para a realidade do país e transportar os Blue Minis. Lembram-se, proibiram a música, proibiram naquela terra encantada, Pepperland, e era no fundo a ditadura, e ele estava a fazer uma crítica na Vértice, dizendo exatamente isso. Cabe ao leitor agora sair do filme, e, resumindo e concluindo, nem um corte teve. Como era desenhos animados, nada, disseram só, muito bem, maiores de 12 anos. É dos momentos mais divertidos do livro. É extraordinário. Abel, eu queria também, até porque não temos todo o tempo do mundo, eu acho que estão todos à espera da atuação eu diria, da grande banda que vem aí. Não há palmas, como vê no Infante Sagres, vamos! Quem avisa, amigo, é... Eu estou a ver ali o rapaz que eu conheço há uns aninhos. Ele está ali... Está a se esconder. É o Ringo Starr. Não. Ele chegou a... Muito melhor que o Ringo Starr. Muito melhor. Olha... Mas a maluqueira em relação aos Beatles, sei lá, as fichas no FBI ou na CIA, não sabemos. E atenção que, em princípio, poderemos ter uma nova sessão, agora sim, sobre o Let It Be, sobre esse período. Nós estamos aqui hoje para falar do livro do Abel e não podemos desenvolver demasiado o tema Beatles. Mas há um que gostava... Tu fizesse, acho que fazes aqui o transfer, foram as maluquices americanas, não é? Delírios completos, eu diria, extraterrestres de alguns, não é? Os americanos falas em que sentido, Álvaro? Não direi censura, mas que os Beatles eram um perigo para a sociedade. Obviamente que, atenção... os discos queimados, etc. Nos Estados Unidos, lembram-se, fizeram fogueiras onde foram queimados, minha Nossa Senhora, o que valiam esses discos. Foram queimados discos dos Beatles e fizeram perseguições do Ku Klux Klan e aqueles líderes religiosos, em especial no que Sul, pediram fossem excomungados. O Vaticano chegou a ter, na altura, a tomar uma posição. É pena que não tenha tomado noutras áreas, não é? Na altura, mas tomou uma área muito dura, mas foi transitória. Depois aquilo tudo passou. E a história das gentes do comunismo internacional, não é? Claro, há um livro muito giro. Aliás, vem uma referência no fim. Isto porque na altura falava-se, como sabem, ainda há aí malta que dizem que tem um chip, negacionistas, isto, aquilo, e que a Terra é plana, e que não sei o quê. E diziam a um tipo brasileiro que era ministro daquele senhor, o Bolsonaro, o Jair, foi ministro da cultura do Bolsonaro, que dizia que os Beatles eram agentes do comunismo internacional. E na altura isto veio nos mídias todos. Isto não é novidade, amigos. Em 1966, um líder religioso americano escreveu, vem aqui, no fim do livro, vem cá, escreveu um opúsculo delirante, que hoje é uma peça de coleção, onde ele dizia que o KGB tinha uma máquina nos espetáculos dos Beatles e nas rádios rock and roll, que enviava, era a Menticide, chamava-se a máquina, enviava umas ondas para o córtex cerebral e as criaturas só pensavam em sexo. Uma pena não me darem uma máquina dessa. Por acaso... As pessoas só pensavam em sexo e revolução. Porque até pensava nisso. Tem alguma razão. E notem, eu nunca conheci essa máquina, mas não me importava. Portanto, isto não é novidade. Nessa altura, esse homem tinha uma coisa chamada Christian Crusade, está tudo a ver, era uma cruzada, e escreveu vários livros sobre o rock and roll, e nomeadamente os Beatles, dizendo que havia esta coisa, que era o KGB, e a batida da música entrava nos jovens e revolução e sexo. Era uma máquina, uma lavagens ao cérebro, em direto nos espetáculos e na rádio. A gente ouve isto hoje em dia, o problema é esse.
Pois, é que ouvimos outra vez isto hoje em dia. Eu ia perguntar, este livro aparece numa altura em que esta matéria se torna de novo impactante nos nossos dias, exatamente, não é? Exatamente. E uma das coisas e nesse aspecto é um aviso, um alerta. Não é o alerta de uma televisão, um alerta do é um pequeno grande aviso. É um pequeno grande aviso, porque a memória muitas vezes não se pode perder. E é uma das frases que eu digo, que a memória é a nossa resistência. Esse livro tem essa função social para além do tema. Mas é um livro lúdico, é um livro muito fácil de ler, não, e a forma, muito documentado. Gostava de perguntar, até que estamos quase ao final, porque daqui a pouco temos os autores em palco, o que é que a segunda edição traz de novo, porque vai para lá do 25 já agora de abril de 64. Só dizer um pequeno apontamento. O Let It Be quiseram proibir em 72, vieram outra vez com a conversa do juventude e do esterismo e começam o relatório de uma maneira muito gira. Mais um filme de gadelhudos e barbudos. É a primeira coisa que dizem. Bom, mas alguém diz assim, não podemos proibir o filme. Tiveram a noção que os mídia e isto... A época também já é a primavera marcelista. Bom, o que é que eu achei curioso nesta segunda edição? Porque esta segunda edição saiu mais cedo do que nós estávamos um pouco à espera. O livro esgotou em maio e o editor pediu-me para lançar na Feira do Livro e, portanto, saiu um pouco até mais cedo do que estávamos à espera, que era agora no Natal. Achei engraçado pegar no Portugal da década de 50, 60 e 70 e observar, vimos os filmes dos Beatles, não é? Sabemos que a música só começou a haver censura com o Zeca, o Adriano e com essa gente, aí é que eles começaram a preocupar com a censura na música, não é? O cinema, claro, já havia, mas na música os Beatles não foram censurados. O que é que teria acontecido a outros filmes que tiveram a ver com a música, com a estética pop ou rock and roll em Portugal e que de algum modo foi uma pequena seleção de filmes que eu considerei relevantes. E quais são eles? O Jailhouse Rock foi para 17 anos e de certeza que foi cortado, mas o relatório de censura não está na Torre do Tombo. Foi perdido. Fala Elvis da Pelvis? Não está, mas foi claramente para 17 anos e foi claramente, tinha cenas a partir violas, foi aí que o Pete Townshend aprendeu, não é? Mas o que é que eu escolhi? Escolhi a Sementes de Violência, o Blackboard Jungle, lembram-se, Sidney Poitier, e que tinha uma particularidade, era aqueles jovens daquela escola rebelde, e foi o primeiro filme, em 54, onde apareceu uma música de rock and roll, um tal Rock Around the Clock. Começava o filme com a malta no recreio do liceu. Havia malta a partir de cinemas e cadeiras pelo ar. E então o que é que aconteceu? Eu fui fazer um registro destes 5 ou 6 filmes que de algum modo foram importantes para a juventude portuguesa das várias épocas. Fui buscar o The Girl Can't Help It, da Jane Mansfield, porque se alguns de vocês recordaram, nesse filme apareceram todas as vedetas de rock and roll a cantar ao vivo. Eddie Cochran, Fats Domino, o Little Richard e a própria Jane Mansfield, que era muito rock and roll. Assim. Eu percebi o gesto. Exatamente. Bom, o outro filme que eu escolhi foi emblemático, porque o Cliff Richard e os Shadows foram uma grande influência em Portugal naquela primeira malta que começou a pegar em guitarras. O Shakes, por exemplo, e tu tens aí referência. E o pobre do Cliff Richard, que é o filme mais limpinho, que é The Young Ones. The Young Ones. Com autocarro. Uma rapariga nos teus braços, que também é o título de uma canção muito gira desse disco. É um filme clean, mas o mais clean que há, até um bocadinho pravinho. E a censura meteu aquilo para 17 anos e tal, e cortou uma cena porque o pai do Cliff Richard era um tipo rico, o Cliff Richard queria tocar rock e o pai queria que ele fosse administrador de empresas, professor de hotéis, e o Cliff diz, não, eu vou tocar rock, e a censura, não. O outro filme a seguir foi o Gimme Shelter, dos Rolling Stones, que foi o fim da década dos 60s. Isso já ouvi 50 vezes. Passou, foi para 17 anos, foi cortadíssimo. E depois o supra-sumo do Woodstock. O supra-sumo do Woodstock. Tu dizes uma coisa importantíssima. Tu recordas-te quando viste, como eu, e o que aconteceu foi que todo o cinema, eu acho que o vi aqui no Porto, ou em Vila de Conde, já não me recordo, mas toda a malta que lá foi criou o mini Woodstock. Vou ser direto. Toda a malta estava muito pedrada nesse dia. Eu lembro perfeitamente que passavam nas filas do cinema Caleidoscópio, para quem conhece Lisboa, no Campo Grande,
Era o Cinema Caleidoscópio. Claro que o filme só deu em 76. 6 anos 74. Depois. Não deu em 72, não é? Só em 76. Eu recordo que aquilo deu... Eu fui ver várias vezes, na altura. O cinema era malta vestida, hippies e freaks e não sei o quê. E gajos como eu, na altura. E passava de mão em mão... não era uma canção, não é como aquela canção. Não eram repassados, porque passavam... Cantiga da rua. Não era bombons, passavam de mão em mão coisas acesas. E não era bombons. Para meio do que era uma loucura. Mas pronto, o Woodstock, como devem imaginar, foi proibido. 6 anos para o ver. 6 anos para o ver. Proibido. E há outro, poderia estar o Easy Rider. E podia estar o Jesus Christ Superstar, que foi exibido, mas teve cortes. E, portanto, teve alguns cortes. Mas... a segunda edição do livro, estamos quase a acabar, aumenta, digamos, a escala da tua reflexão. No final... Tem mais umas 12 páginas com esta informação. Para terminar, o que é que está a chegar? Terceira edição, ou já estamos a pensar que em 2022 ainda temos Rolling Stones, os tais 60 anos, a turnê americana está a correr razoavelmente bem, parece. Exatamente. Obviamente é uma questão, cada um pensará como pensar, se a banda deveria ou não continuar após a partida de Charlie Watts, mas isso são outros 500 aos quais iremos. Tenho a impressão que os Rolling Stones estão no teu crivo. Sim, eu posso revelar uma coisa a terceira edição para já não se justifica, não é? Claro. Só, a não ser quando esgotar, mas não vou eventualmente adicionar nada mais, porque, a não ser que, enfim, apareça qualquer coisa de relevante e qualquer coisa que aporte alguma coisa de interesse, não me parece. Mas para o ano eu já fiz 7 livros, tudo sobre o que aconteceu em Portugal com os Beatles na época, desde a discografia em 45 rotações, que é a mais relevante e rara, até aos jornais e às revistas da época. Não os vou reeditar, mas a editora convidou-me a pegar nas melhores coisas desses livros e para o ano, provavelmente a Feira do Livro, vai sair uma coisa muito parecida com isto, mas que vai ter o vintage do vinil em 45 rotações português, os jornais, as revistas, os artistas portugueses que gravaram versões dos Beatles, e vai ter mais umas coisas engraçadas, manibades. E, provavelmente, vou reeditar um livro, não o mesmo livro, sobre os Rolling Stones em Portugal, em 45 rotações. Os filmes dos Stones também tiveram problemas. Eu também já encontrei os relatórios de censura e, portanto, é provável que para o ano saiam estes 2 livros na Feira do Livro. Os Beatles e os Stones a 45 rotações, histórias portuguesas, só coisas portuguesas. Porque toda a gente sabe a história dos Beatles, internacional, não interessa. Memorabilia, coisas portuguesas. E esperamos que o Mark... e já agora espero que o Mark faça uma referência no segundo volume à história do Arsene. E se for um livro deste tamanho, eu diria, criação... Ele disse que sim. Ele disse que sim. Ele disse que sim. E vai acontecer. Muito bem, antes de eu desaparecer, o aplauso para o Abel Rosa. Obrigado a todos.